Olá pessoal, sou o professor Claudinei Bonatti. Vamos dar continuidade a resoluções de equações do segundo grau, parte 2. Lembrando que o conceito do que é uma equação de segundo grau. Ele é desse tipo aqui, assim, x ao quadrado, ela vai ter sempre um ax quadrado mais bx mais c sempre igual a zero, sempre ser igualado a zero. Às vezes ele vem fora de ordem, nós temos que organizar. Nos livros e com o seu professor, você vai perceber isso. Muito bom. Então nós temos aqui a, b e c, que são números quaisquer. E x quadrado mais o x aqui, sozinho, aqui é x quadrado, aqui é x, são números, são as incógnitas, ou seja, é os números escondidos. Muito bem. Dentro das equações de segundo grau completas, nós vamos ter equações incompletas do segundo grau, onde nós vamos ter, por exemplo, vamos fazer exercícios sem a letra C. Ax quadrado mais bx. Então aqui nós temos o A, temos o B, que são números dentro dos números reais. E x quadrado e x são os números desconhecidos, são os números, são as incógnitas. Então vamos lá, resolver as equações do segundo grau em R, dentro dos números reais. Depois lá no final do ensino médio nós aprendemos um outro tipo de conjunto de números que chama complexo. Mas nós não vamos falar aqui. Qual o objetivo de nós solucionarmos uma equação incompleta? Que nós vamos cortar caminho, vamos ser mais rápido, porque a solução já é mais direta. Então quando nós tivermos uma relação assim, ó, aqui o 1 está escondido, nós temos o A e temos o B. Aqui é x quadrado, x quadrado. Aqui é x sozinho, x sozinho. Então essa é uma equação incompleta do segundo grau. Então nós vamos cortar caminho. O C nesse caso sempre é zero. É do tipo ax quadrado mais bx igual a zero. Nessa forma aqui. Então percebemos que nós vamos ter rapidez em solucionar essa equação. Como é que nós fazemos isso? Primeiro passo, vamos direto aqui. Nós vamos colocar o x, quando é x ao quadrado, nós podemos escrever assim, ó, x vezes x. X vezes x, x ao quadrado. Isso tem que ser vezes. Vamos alinhar aqui um pouquinho. Muito bom. Então, quando nós fazemos aqui, nós colocamos o x em evidência. É como se eu estivesse multiplicando o x2 dividido por x. Aí eu tenho x aqui. Aí eu pego 9x e divido por x. Esse x ele sai da conta e fica somente o 9. 9x. Eu coloco o 9 em evidência. Porque eu tenho que voltar também. É como se eu pegasse 9x e dividisse por x. Eu vou ter 9. X quadrado dividido por x, eu tenho x. Então eu vou fazer de ladinho aqui só para ficar a lembrança. Então 9x, como se eu dividisse por x, x fica somente o 9. Eu estou colocando em evidência. Aqui é aquela parte de álgebra do oitavo ano, que nós temos que relembrar os conceitos para aqui ficar fácil. Mas isso aqui é repetitivo. Se você lembrar só desse conceito, sempre vai ser assim. Então uma resposta aqui já está pronta. Vamos chamar de x1, por exemplo. x1 vai ser 0. A gente pega esse número, vamos usar outra cor aqui. A gente pega esse x é igual a 0. Se aqui é uma multiplicação, se eu pôr 0 aqui, tudo fica 0. 0 fica igual a 0. Vamos chamar de x2 a próxima. Aí eu pego somente essa parte interna, x menos 9 é igual a 0. X
é igual a 9. Vamos chamar isso aqui de x2. Então, nossa solução para esse problema, para esse exercício, uma resposta é 0 e a outra é 9. Muito rápido, muito repetitivo isso. Percebam aqui, se eu pegar o 0 e colocar aqui, tudo isso dá 0. Se eu pegar o 9 e colocar aqui, tudo isso fica 0. Então, o que é a solução do exercício? O que é a resposta do exercício? Ou a raiz do exercício? Chama de raízes. Quais os números que eu coloco aqui no lugar de x, onde vai ser 0 igual a 0? Muito bom. Esse outro caso aqui, muito tranquilo. Mesma coisa. Aqui não tem ninguém, é como se tivesse o 1 aqui. Então nós vamos ter x em evidência, x aqui dentro, menos 20, igual a 0. Percebam que é repetitivo e a gente vai colocando sempre o x em evidência. Vou fazer aqui do ladinho, mas nem precisa. É como se fosse x2 dividido por x, que dá x, que eu coloco aqui dentro. 20x dividido por x, corta, fica somente o 20. Por isso que é importante os conceitos anteriores, que na matemática tudo vai se acumulando, tá bom? Ótimo. Então vamos continuar aqui. Um x a gente já sabe que vai ser 0. O outro x fica x menos 20 igual a 0. Então x vai ser igual a 20. Então a solução, conjunto solução, é 0 e 20. Tranquilo, né, pessoal? Sempre um dá 0 e outro você acha outro número. É meio repetitivo. Faz de novo, para o vídeo em um certo ponto, copia tudo, percebe primeiro, verifica toda a solução. Depois você para, copia só o exercício e faz. É importante para o nosso cérebro o movimento. Por isso dessa aula está em movimento. Eu podia gravar somente eu falando e tendo desenho e escritas. Mas é importante você ver minha mão movimentar. Então é importante a sua mão aí também movimentando, porque causa aprendizado. Que a gente crie lembranças e memória sobre isso. Se o som às vezes não ficar tão bom, está captado aqui no som microfone externo e está perto de mim aqui. Se às vezes dá uma alterada, tolerem aí, mas estamos fazendo melhor aqui. Maravilha! Um outro exemplo nesse caso aqui, vamos pegar, nesse caso nós temos o 2, né? 2, vamos fazer lá de lado, como se fosse assim. 2x, 2 dividido por x. Por que eu estou dividindo por x? Porque o x vai ficar em evidência. Eu estou decomposição das álgebras aqui. Estou colocando o número em evidência, que fala. Lembrando que tem que ter os conceitos anteriores. Então, nesse caso aqui, eu só consigo tirar o x do x2. Então, vai ficar assim, 2x. Esse x2 com esse x fica 2x. Perdeu um x2 aqui para esse x. Então, nós vamos colocar em evidência o x. Só que o 2 vai ficar para o lado de dentro. X vezes 2x, 2x. Então o número tem que o número tem que voltar. Aqui é 11 igual a 0. Nem sempre o nosso professor, 11x dividido por x, sobra 11. Porque eu preciso ir e voltar. Então tudo tem que, na matemática a gente faz uma coisa equivalente.
Então ela precisa ir para um lado e voltar, e tem que dar a mesma coisa. Então quando eu voltar aqui e multiplicar x vezes 2x, tem que dar 2x2. X vezes 11 tem que dar 11x negativo. Então quando você faz joga para um lado, traz para o outro, tem que dar a mesma coisa. Ótimo. Aqui o x1, vamos chamar de x1, é igual a 0. Nós já sabemos que é só pegar o x igual a 0. E o outro? O outro vamos fazer quanto? 2. X igual... Vou dar uma caprichada aqui. Igual a 11. X é igual a 11 dividido por 2. Esse é o nosso x2. Nem sempre dá um número corretinho, perfeito. Então nós podemos usar qualquer número aqui. Então a solução é 0, sempre 0 e 11 meios. Ah, professor, deu um número diferente. Não tem problema. Vamos alinhar um pouco aqui essa solução. 11 meios. Ótimo. Tranquilo, né, pessoal? Muito tranquilo. E é repetitivo. Então, nesse tipo de solução, o B, não temos a letra C, nós temos somente o A e o B. Ele é dessa forma. Então, nós vamos pegar uma equação incompleta, nós pulamos caminhos e encontramos as soluções. Ótimo. E o que nós encontramos aqui? Se a gente pegar esse número aqui, por exemplo, 0, colocar aqui, tudo isso vai dar 0 se nós colocarmos no lugar do número desconhecido ou incógnitas. Se nós colocarmos no lugar de x, o 0, tudo isso vai dar 0. Se eu colocar o 11 meios aqui, isso aqui vai dar 0. 0 vezes alguma coisa vai dar 0. Ou seja, o que nós encontramos na solução, na verdade, se a gente substituir o valor, vai dar 0. Vamos pegar somente um caso aqui, vou apagar. Depois já tiram um print aqui anteriormente. Vamos apagar aqui nesse pedacinho, só para a gente fazer o teste. Vou fazer em duas cores. Vamos pegar aqui, x ao quadrado. No lugar do x quadrado, vou colocar o 0. Não tem nem que pensar, né? Vai dar 0 ao quadrado menos 20 vezes 0. Então, tudo isso, 0 é igual a 0. Percebeu que no lugar do x eu pus a resposta. Aqui nós não colocamos a solução. Eu apaguei. Tudo bem? Só para nós lembrarmos, vamos colocar desse lado. Vamos colocar em azul. Solução 0 e 20. Ótimo. Aqui, pegamos 0, colocamos lá, dá tudo 0. Agora vamos colocar o 20 aqui. 20 ao quadrado menos 20 vezes 20 igual a 0. Vamos mudar a cor para nós percebermos. No lugar do x, eu coloquei o 20. No lugar do x, eu coloquei o 20. Percebam que aqui vai dar 400 menos 400, que é igual a 0. 0 é igual a 0. Então, o que nós achamos aqui é a raiz da equação. É a solução da equação para que isso seja igual a isso. Raiz é o número que eu coloco em x, que faz essa equação ser igual a essa. Lembrando que equação, ela quer dizer um lado igual ao outro, uma balança, lembra aí? Equalizar, equilibrar um lado com o outro, fazer a simetria de um lado com o outro. Ótimo, equações equivalentes, quer dizer que uma coisa é igual e equivale a outra. Tá bom? Lembra esses conceitos anteriores, assista os vídeos das playlists para complementar esse assunto. Muito obrigado, continue conosco
E vamos continuar a estudar a equação do segundo grau e as suas resoluções. Muito obrigado, fiquem com Deus.